Sejam muito bem-vindos ao Podbuzz, nosso podcast semanal. E hoje eu tenho o prazer de entrevistar Érica Santiago. Ninguém mais, ninguém menos que minha esposa, uma empreendedora serial. E eu vou explicar o porquê. Basicamente, ela é consultora financeira empresarial e abre negócios em série. Uma coisa muito louca, uma empreendedora nata. Seja muito bem-vindo ao Podbuzz. Esse é o nosso primeiro episódio do Podbuzz. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória de consultora financeira empresarial a CEO de um grande e-commerce e tem diversos outros negócios no portfólio. Como que começou essa sua trajetória de 25 anos empreendendo? Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite. É uma honra ser primeira entrevistada do podcast e um desafio também, né? A gente fica ali com os nervos, né, à flor da pele, mas vamos lá. Acho que o empreendedorismo ele tá dentro da minha pessoa desde que eu me conheço como gente. Fui criada atrás de um balcão, o contato com pessoas e com as vendas sempre esteve dentro do meu feeling, dentro da minha trajetória. Por um certo tempo caminhei aí por empresas, trabalhando para o comércio em si também. Mas logo, muito cedo, aos 20 anos, 21 anos mais ou menos, comecei a empreender sempre ao lado de pessoas que tinham os mesmos objetivos. E a partir dali, eu nunca mais voltei. Eu sou muito realizada dentro do que eu faço, dentro do empreendedorismo, é uma coisa que sempre me chamou muita atenção. E eu não sei, né, eu gosto da liberdade, principalmente da liberdade de criação. E o empreendedorismo ele me traz isso, né? Além de todos os desafios diários, há toda uma sequência de pensamento, né? De oportunidades e estar aberto às oportunidades. Eu falo que é um desafio diário, mas é um desafio que eu, para mim, me reinvento todos os dias e sempre pensando o que pode ser a mais, o que pode ter a mais. Quando você fala assim, eu comecei atrás de um balcão, me conta o que você fazia antes, o que é esse balcão? Na verdade, meus pais tinham um pequeno comércio, era um bar e mercearia, e aí para que a gente não ficasse, né, era um balcão em L, né, um L maior era o lado do bar, e a mercearia era aquelas lojinhas bem de antigamente, aquela balancinha vermelha, tal, aqueles docinhos de mocotó, sabe? Aqueles doce de abóbora, doce de amendoim, gibi. Então ele praticamente colocava a gente para vender os doces e ele ficava, né? Ele e minha mãe se dividiam, ficavam mais atendendo as pessoas que vinham, né, beber, os homens que vinham beber, tal. Então, quando era criança, ele colocava a gente para atender. Isso a gente revezava, porque minha mãe com os filhos pequenos, então precisava trabalhar e não tinha com quem deixar. Então, ela trazia, né, os 3 filhos. Aí os menores iam brincar, eu ficava com essa parte. Mas mesmo sendo um pequeno negócio, desde aquela época, assim, eu penso sempre, né, nisso. Eu queria ficar no caixa, eu queria receber, eu queria anotar os pedidos. Então, isso desde muito pequena, né? Já estava no sangue as finanças. Já estava no sangue mesmo, sem a gente entender, né? E óbvio, não existia, né? Ficar no caixa. Né? Que tamanho mais ou menos era essa mercearia do seu pai? Não, era pequena. Tinha ele... Uma garagem um pouco mais? Um pouco mais. Quando você foi para o seu primeiro negócio? O meu primeiro negócio, eu estava trabalhava numa empresa, trabalhava no CEAGESP, e ali a gente já não tinha horário, porque o CEAS é um chato, questão de horário, fim de semana, feriado, acho que a gente só tinha folga no domingo, e mesmo assim, se não for Natal, se for Natal, no domingo também não existe. Mas eu me dava muito bem, porque tinha muito vigor, e sempre gostei muito de trabalhar muito. Foi uma fase muito boa. Ali consegui até conquistar boas coisas da minha vida por conta, né, de ganhar bem, mas em troca, lógico, de muito trabalho. E dada uma situação, junto com meu ex-marido, ele abria, já trabalhava por conta, e aí o negócio dele, um pequeno negócio, começou a crescer. E aí ele começou a se perder. Né? E eu sempre do lado administrativo, vi aquilo e falei, não, vou te ajudar. E aliás, eu vou vir junto porque a demanda começa a aumentar. O que você está perdendo de dinheiro
né, já paga o meu salário do que eu estou ganhando do outro lado. Já tinha feito a continha Já básica tinha ali. feito a conta da perda, né? Perda era o que ele lembrava, né? Mas e o que ele não lembrava? Ah, eu esqueci de anotar isso. Ah, eu não cobrei isso porque acabei esquecendo de anotar. Aí lá um dado dia, faltou isso daqui também. Eu mandei 30, mas só cobrei 10. Então a gente começou a reparar nessas coisas. Falei, olha, o salário que eu ganho ali, né? Eu venho pra cá, né? A gente tem uma possibilidade de crescer mais, querendo ou não, é mais um braço. E essas suas perdas já vai pagar o que eu preciso, né? Então, vamos embora. E nisso a gente se uniu e realmente o nosso negócio cresceu bastante. Aí nós tivemos, assim, um pico muito grande, porque daí a experiência do CEAGESP contava muito ali, porque empreender é trabalhar de sábado, domingo e feriado, não ter hora. Pouco sonho daquela galera que acha que empreender é... Eu não sei se hoje é assim, né? Eu sei que antigamente era dessa maneira, né? Você tinha que realmente ralar. Por todos os empreendedores que a gente conhece, né? A gente não vê ninguém fazendo 8 horas. No sucesso sem fazer nada, sem trabalhar. Não. Então isso desmistifica um pouco, né? Eu hoje não sei como que chegam em determinados lugares ou como a própria internet mostra, né? Que você trabalha 4 horas da sua casa e você está milionário. Eu ainda não consegui fazer isso, né? Eu acho que nem você... Nem 99,9% das pessoas que acreditam nisso. Mas tem os que são, né? Que fazem. Então, só não conheço eles, né? Mas existem os que dizem que fazem. Né? E aí, nesse negócio, você teve muito sucesso. E qual foi a trajetória depois dele? Porque, assim, quem está empreendendo está buscando sucesso. Eu quero montar um negócio para ter sucesso. Essa é a premissa básica. Eu não quero mais ser... funcionário, eu quero ser meu próprio patrão, ou eu quero ganhar mais, quero correr o risco mais, ganhar mais, sair da CLT. Quais foram os seus desafios? Porque você veio das finanças do Ceasa, como você falou, e assumiu as finanças de uma empresa que não estava em crescimento muito rápido, e a gente sabe que quando está crescendo muito rápido, perder a mão é muito fácil. Uhum. Quais foram os desafios para você sair ali do Ceasa e assumir a gestão de uma empresa em crescimento, principalmente quando a gente sabe que esse crescimento acelerado, ele demanda muita informação, demanda muito trabalho e principalmente demanda muita organização. Sim, acho que a gente... O fator principal para todas as empresas está aí dentro das finanças. Óbvio, eu não sabia, eu não tinha nenhuma formação, era ali no dia a dia da empresa, né? Mas a gente... computava dados e esses dados iam para a contabilidade, iam para os CEOs, iam para outras pessoas que geravam relatórios, chefe de financeiro. Então, basicamente, a gente coordenava os dados para que esses dados subissem, né? E quando eu fui empreender, eu só tinha aqueles mesmos dados, né? Então, eu tive que basicamente aprender na marra, no dia a dia. No dia a dia, o que eu faço com esse dado, o que é isso, mas... Eu sabia que a empresa ia bem porque eu tinha dinheiro, né? Porque no caso nós tínhamos dinheiro, mas quem tinha dinheiro? Aí é aquela que é a pergunta, né? Era a pessoa física ou a pessoa jurídica? A pessoa jurídica tinha e supria a pessoa física. E ela era o banco da pessoa física. Ela era o banco da pessoa física, né? Que isso é muito comum. Né, principalmente aos 20 anos de idade, então, sussa. E mesmo assim a gente conseguiu, né, a gente não teve, essa empresa fluiu por algum tempo, mas eu fiquei, né, 4 anos casada com essa pessoa e depois acabei saindo e acabamos nos separando e aí eu não sei o desfecho e tal. Dali eu abri a minha empresa. E você saiu da empresa, então, quando você se separou, você saiu da empresa. Saí da empresa. E, de novo, o que eu vou fazer? É aquela pergunta básica, né? Como que eu vou recomeçar? Básica, como recomeçar. Que eu acho que esse é um ponto chave de quem empreende. Quem quer empreender e ter sucesso, pelo menos na minha opinião, quem quer empreender e ter sucesso tem que tentar pelo menos 2, 3, 4, 5 vezes. Tem. Porque não é na primeira, às vezes não é na segunda. E aí já foi um ponto legal, né? Porque dentro da separação, a gente separou ali o que nós já tínhamos conquistado de bens, tal. Nós entramos, casamos sem nada, os dois, e conquistamos alguns bens. Ali a gente fez a separação, tal, cada um ficou com a sua parte. E a minha mãe vinha com
a questão. Vai comprar um apartamento. Agora você vai comprar um apartamento para você viver e você vai voltar para o Ceasa e não sei o quê. Eu falei, eu não vou comprar um apartamento. Não, mas é melhor para você, porque pelo menos você já compra, você já fica, não vai ter dívida, não sei o quê. Eu falei, se eu comprar um apartamento, eu já tenho dívida desde o primeiro dia. Como assim? Mas você tem dinheiro? Eu falei, não, eu tenho dívida desde o primeiro dia. Já começo pagando o condomínio. Assinei a dívida. Não, eu não quero apartamento. E também não vou fazer isso, eu vou empreender. Você é louca de colocar o dinheiro, pegar todo o dinheiro e botar tudo num negócio que você não sabe se vai dar certo, você vai estar sozinha e não sei o que lá, não sei o que. Falei, eu vou fazer. E aí, só porque ela falou que você não vai conseguir, aquilo foi pra mim assim, eu vou conseguir e eu vou te mostrar. Foi a motivação. Foi a minha motivação interior. Eu falei, eu vou conseguir. Pra mim falar que não... Até hoje, né? Falou que não, mas eu vou. E aí, dessa maneira eu fui e meti as caras num negócio. E aí o estar sozinha realmente é muito difícil, né? Você ter que lidar com o fazer, o abrir, o fechar, o administrar, o limpar, a comprar, a vender e etc. Tudo mais. Era uma loja, né? Um pequeno negócio mesmo. E não rolou, né? Aí não foi para frente. Foi sua primeira quebra? Foi minha primeira quebra. Eu fiquei lá, acho que 1 ano e meio, mais ou menos isso. Não chegou a 2 anos, porque eu me lembro de pagar a multa, de ter muita dificuldade para pagar a multa da rescisão do aluguel. Então foi assim, bastante difícil nesse primeiro, acho que 1 ano e meio mais ou menos. E a partir dali eu adquiri um pouco mais de experiência, né? E fali, posso dizer assim que eu fali naquele momento. Como você se sentiu? Como que você se sentia? Porque eu acho que isso é pouco compartilhado. Porque falar assim, vou montar um negócio, quando você tem dinheiro, e eu já vi isso acontecer algumas vezes, você tem dinheiro, você vai e faz, e quando não dá certo, basicamente é como se você tivesse que voltar para o mercado de trabalho, é como se algo te movesse para outra direção que não empreender. Sim. Como eu vinha de empresas, e empresas grandes, e isso... você via aquele monte de gente, e aí você vem para sua empresa que só tem você para você mesmo, você tem que fazer tudo, e você não gera receita suficiente para contratar outra pessoa. Até quando você vai contratar uma pessoa, você já tem dúvida se você vai conseguir ou não. Então, aquela métrica, né, que lá o Sebrae diz que você tem que ter 6 meses de dinheiro do seu faturamento e tal, eu sempre olhava para aquilo e falava, imagina, eu preciso juntar tudo isso de dinheiro para abrir um negócio, tá louco, não sei de onde tiraram isso, né? Mas depois a gente vai entendendo o que é isso, né? Por que eu tenho que ter esse dinheiro? E eu não tinha esse dinheiro, né? Ou, né, basicamente peguei o dinheiro das coisas que vendi e tal, e praticamente coloquei todo no negócio para abrir, para abertura e tal. E fiquei com poucos recursos, acho que eu tinha 3 meses de recursos para me manter, e depois era, né, minha ideia, aquele negócio tem que girar em até 3 meses, né? E não foi o que aconteceu. Então, essa fase do falir, do me sentir, o que vai ser agora, foi um processo muito doloroso e duvidoso, porque a primeira pessoa que você aponta é a você mesmo. O que foi que eu errei? O que eu deixei de fazer? Se eu acordasse mais cedo, seria suficiente? Se eu chegasse mais tarde, seria suficiente? Mesmo, né, que a gente não tem horário, né? Porque já não existia, né? Você tem horário para abrir, para fechar a porta, mas o que acontece lá dentro é outra coisa. Então, essa sensação não sei se é o de falir, é o de não conseguir com você mesmo. Essa sensação é uma sensação muito ruim. Seria uma sensação de incapacidade. Acho que sim, é uma incapacidade com você mesmo. E aí tudo parece que tudo ao seu redor é ruim.
É como se as pessoas te olhassem ruim, como se todo mundo soubesse e te apontasse o dedo e falasse você, falida aí. Então... É como se fosse uma vergonha, né? É uma verdade, vergonha, né? Eu acho que Você já que tem sim. autoculpa, autocobrança, e ainda a sociedade ainda olha para você e fala, pô, devia ter comparado. Na verdade, não é que a sociedade te olha, né? Na verdade, você pensa que a sociedade está te olhando daquele jeito. Mas né? se está acontecendo de fato, a gente não sabe, né? Mas é como se você estivesse falando ali da sua mãe naquele momento. Ela falou que eu deveria ter comprado um Aí apartamento. cai aquilo, né? Eu falei pra você. E eu falando comigo mesmo, eu vou ganhar. E eu vou vencer. Essa questão de que, mesmo estando falida e que essa questão da vergonha, tudo, mesmo assim eu nunca deixei cair, né, a peteca em si, né? E eu sempre falei comigo, né? Eu vou dar a volta por cima, eu vou ganhar, eu vou conseguir. Essa minha afirmação, ela sempre caminhou comigo. Não me deixo em cair e falar que agora acabou. Essa palavra para mim ela não existe, né? Acabou nesse momento ou acabou isso, mas o acabou para mim, ele é uma palavra que depende muito da interpretação ou talvez do que eu realmente queira. Então eu costumo sim ir atrás do que eu quero. E aí, como foi migrar da falência a um próximo empreendimento? Como é que você lidou com medo, com tudo? Porque acho que todo mundo que fale, a primeira coisa que não tem é recurso. Como que foi virar? Como que foi essa autoafirmação falando mais alto e virar o jogo? Primeiro, eu sempre fui muito honesta com os meus fornecedores. E eu sempre, eu posso dizer que eu sempre tive a porta aberta. Até no momento ruim. Mesmo no momento ruim, eu nunca virei as costas e falei, né? Quando eu não pude pagar meu fornecedor, eu cheguei nele e falei, olha, eu não tenho como te pagar, mas eu tenho essa cadeira, eu vou me desfazer disso daqui, eu posso te pagar com esse material, eu devolvo tudo que eu tenho no estoque que é seu. Então essa foi a primeira premissa que eu tive para mostrar, dizer, não é culpa minha, né? Aconteceu, mas a gente sabe que no interior, na verdade eu não sei nem dizer, né, se é culpa ou não culpa. Eu acho que foi um negócio mal olhado. Estrategicamente não houve nenhuma estratégia. Né? Simplesmente eu vou ali, vou fazer, né? E vou fazer com que eu sei que é o que eu estava fazendo, que eu acredito que vai dar certo. Né? A gente vai mais uma intuição, numa crença, mas o empreender a gente não pode só trabalhar dentro de uma intuição ou de um acreditar que vai dar certo, né? Sim. E até era uma coisa engraçada, né? Porque toda vez que a gente abre ou que você tá com um negócio e tal, as pessoas, ai, que legal, vai dar certo, vai dar certo. Não, gente, vai dar certo. Eu sei que vai dar certo, mas porque eu já fiz a conta. Eu fiz a conta hoje e eu sei que vai dar certo. Então é por isso que eu estou aqui. Mas caso não, né, o do passado lá atrás, que logo depois acontecia essas cenas, né, de que, poxa vida, mas tinha tudo para dar certo, mas por que não deu certo, né? Mas o lugar era tão bom, e por que não foi? Na verdade, não tinha estratégia nenhuma, né? E você fica reavaliando, né, o que faltou, como poderia ter sido. O tempo inteiro, isso. E eu acho que esse é o maior aprendizado, né? Se você conseguir olhar para trás e falar assim, aonde que eu errei, como que eu poderia ter feito, o que eu não fiz que eu poderia ter feito para melhorar e de repente traçar uma nova estratégia, porque assim, todo negócio é bom quando começa. Mas se não tem caixa entrando, se não tem fluxo de pessoas, se não tem venda, acabou. O negócio e é rápido. Então, nesse momento da falência, eu conheci uma pessoa. E aí, chamei essa pessoa comigo, né? Vem comigo, acredita em mim, que eu tenho isso, eu acredito nisso, mas faltou isso. E aí, então, é o que você quer vir comigo? Né? Eu acho que a estratégia foi mais ou menos essa. E a pessoa disse sim, né? E disse sim até hoje. E tá aqui, né? Acreditando nas loucuras, Acreditando, ele acreditou naquilo. A partir dali a gente, né, já abrimos uma outra empresa, só que com outro foco. E começando do zero, literalmente, porque eu só tinha contas negativas, né? Devia,
no cheque especial, devia no cartão de crédito, devia pro fornecedor, devia... Só devia. Só devia, né? E a gente vai descobrindo, né? Até então o banco era meu amigo há um tempo atrás. Quando eu precisei do banco, o banco falou para mim, não, para você eu não posso te emprestar dinheiro. Falei, mas eu tenho negócio, tal, vai dar certo isso aqui. Sinto muito, Érica. Falei, tá bom. E aí tem histórias disso daí também, né? Essa é a parte legal, né? Quando você tem dinheiro no banco, o banco vem e fala, não, tem uma linha de crédito aqui, ó, pega 80 mil, pega 100 mil, pega 200 mil. Agora, quando você tá com a conta zerada, ninguém liga pra te Ninguém liga. Né? Então, mas ainda tem alguns que ligam, né? Ainda tem uns salves aí que às vezes você se surpreende e tem uns anjos aí que te salvam. Mas, enfim, zerado. O que a gente vai fazer, né? Então, aí começamos um negócio praticamente dentro de casa, de novo. Né? Eu tinha os clientes e tinha o produto. Tem para quem comprar, tem para quem vender, né? Tem quem compra, quem venda, tal, você tem. Vamos trabalhar pequenininho, né? Vamos começar de novo. E recomeçamos, né? Pegamos um dinheiro emprestado, que acho que R$980, para começar o negócio, que era para comprar umas maquininhas, tal, não sei o que lá, para a gente começar. Fomos trabalhando 6 meses e fomos pagando, até que deu para alugar. Em 6 meses a gente conseguiu alugar um ponto, que agora eu já nem me lembro mais onde que era. Alugamos, começamos nós dois de novo. E ali a gente era mão na massa. Começamos, né, novamente o negócio. O negócio foi muito próspero. Foi muito bem durante 12 anos muito prósperos. Até que a queda veio de novo. Aí essa queda, a gente se dá, acho que é um pouco de maturidade de negócio. Sim. Imaturidade de negócio, ou mesmo passando 10 anos, quando houve uma estratégia, a gente teve uma questão da importação, eu não me lembro, mas você lembra? Lembro, o mercado... Uma mudança de mercado. O mercado foi aberto para trazer importado e basicamente ela fabricava aqui. Isso, e a gente ganhava muito dinheiro fabricando, Sim. né? Tanto é que nós trabalhávamos como os precursores do produto. A gente estava entre os 6 maiores. Dentro do e-commerce. Fomos os primeiros a montar um e-commerce dessa área. Sim, foram os primeiros e-commerces de suprimento de informática. Eu não gosto nem de falar. Eu também não. Deixa quieto. Mas foi próspero durante 12 anos. É que desgastou muito a gente. Desgastou a gente, desgastou a gente, o casamento, o trabalhar junto é muito desgastante. E aí com tudo, então, eu falo que eu não tenho muito boas lembranças disso, assim, por mais próspero que tenha sido, né, durante algum tempo. Ela levou curto tempo que não foi próspero, ela levou tudo de bom que ela teve. Como foi nesse outro negócio, foram 15 anos, como foi, eu tenho o número aqui só de um dos bancos, da dívida de um dos bancos, como foi dormir sabendo que um banco estava te cobrando ali 1,6 milhões? Esse ponto a gente dizia o quê? Eu nunca vou conseguir pagar isso. Nunca vou conseguir pagar isso, porque você deitava devendo 100 mil, no outro dia era 200. Então, quase que assim. Essa dívida de 1 milhão, ela nunca existiu, né? Sim. Então, ela é pautada em juros sobre juros, juros sobre juros. Essa é a parte boa de ser consultora financeira, né? Você sabe exatamente quanto está sendo cobrado. Exato. Então, na ocasião, realmente foi de falar o que eu vou fazer. Nunca mais eu vou conseguir pagar nada, nunca mais eu vou ter nada, porque não há condições, eu não tenho como pagar isso. Né? Não há o que eu faça que eu vá conseguir pagar. E aí entramos com as medidas judiciais, fomos atrás de buscar alguns recursos, informações que nós não tínhamos, para poder nos ajudar. Eu acho que essa é uma parte legal para deixar para a galera que está assistindo, questão de quando você está bem, o que você tem que ter atenção. Então eu queria que você falasse quando você está muito bem, crescendo muito rápido, que foi o caso dessa empresa, o que você tem que fazer para se precaver, para ter ali um crescimento seguro, e não deixar que o mercado dê a volta por cima. E quando você está no pior momento, que nem nesse caso, poxa, o que eu vou fazer? Como que você deve reagir perante a dificuldade? Porque eu acho que essa é a parte mais difícil do empreendedorismo.
é você conseguir quebrar, porque é horrível. É horrível. De todas não as desejar para formas, ninguém. de todas as formas. E para não quebrar, não tem uma regra tão clara. Tem muito planejamento e estratégia, mas não tem uma regra que defina que não vai acontecer. Empreender, ter uma empresa é a coisa mais arriscada que existe. É mais arriscado que colocar na bolsa. Qualquer investimento, o empreender é o mais arriscado. São pontos bem difíceis. Meu mentor, Abílio Diniz, dizia que esteja em volta de pessoas que são melhores que você. Não sei se essa frase realmente era dele, mas eu ouvi dele. E aí você não entende, né? Muitas vezes, tipo, como que eu vou pagar para alguém estar ao meu lado? Ou como que se eu não sou essa pessoa, né? Esse grande e tal. É o medo de investir em conhecimento. Em na conhecimento, né? E até interessante porque nesse período eu contratei uma consultoria financeira para a gente entender o que estava acontecendo, porque a empresa faturava. O detalhe, né? Mesmo estando ruim das pernas, a empresa faturava pra caramba. A gente faturava muito e não via o dinheiro. E quando chegava no dia 30, pagava o governo e acabou. E já estava devendo de novo. O que está acontecendo? Então a gente buscou uma consultoria financeira. E nesse período, a gente não sabia realmente o que estava acontecendo, né? E eles começaram a levantar, tal. E aí até nisso a gente fala, chamar alguém que seja, né, melhor que você. Então, aí você tem que lidar com pessoas que sejam melhor que você. Então, eu não conhecia de administração. Eu achava que eu conhecia, mas, no fundo, eu sabia talvez vender, eu sabia fazer o produto, eu sabia de outras coisas. Né? Mas, talvez o administrar, eu não conhecia o ponto final, né, de administração. Eu acho que administrar, de certa maneira, até sim, né? Porque a gente tinha funcionários, a gente tinha e sempre ficou tudo muito certo. Então... enquanto eu estava ali no conhecimento da contabilidade, em acompanhamento, tudo, acho que nesse ponto a gente conseguiu, né? Mas quando a coisa ficou vermelha mesmo, aí eu não sabia o que estava acontecendo. E ao chamar essa consultoria, o que a gente percebeu? Cada mês ele vinha, pegava uma coisa, pegava uma informação, aí ele vinha com umas informações tão ridículas, tão... Olha, eu me lembro de uma vez a gente está sentado, tal... num café, porque a gente saiu da empresa e tal, e ele olhar para mim e falar, olha, a sua conta de luz aumentou R$100 aqui do mês passado para essa. O que aconteceu? E o seu faturamento não. Tipo assim, você usou mais energia, mas o seu faturamento é o mesmo, o que aconteceu? Tá, mas isso não é a diferença, não é esse é o problema. Então a gente ficou conversando lá um tempão pro cara me falar que eu gastei R$100 a mais da minha luz, e cadê o problema, né? Durante esse tempo você não conseguiu ver nada, tal? A gente precisa de mais tempo. Bom, foi indo, acho que deu lá uns 6 meses de consultoria, enquanto isso, toma dinheiro. A gente precisa de mais tempo, até a hora que injuriou e a gente falou, não, para, porque eu preciso de respostas. Em resumo, a consultoria, ela não deu respostas. Ele não trouxe nada dizendo o que deveria ter dito, né, para que a gente soubesse o que estava acontecendo, de fato. E aí que eu fiz, falei, bom, é o seguinte, eu vou voltar a estudar e vou para a área de finanças, né, vou entender o que está acontecendo. E aí eu voltei a estudar e tive que esperar, né, os anos da faculdade para eu entender ainda o que estava acontecendo, porque a gente só entende de fato, né, a faculdade no final, que você consegue unificar todos os dados, todas as coisas, e mesmo assim ainda não é uma coisa 100%, né, mas tudo que a gente foi aprendendo, eu fui já aplicando, né, então eu fazia o meu autoestágio, de fato, tudo que eu tinha de dúvida e dúvidas que eu tinha, eu perguntava para os professores e tal, então isso foi... Meus professores, acho que foram os meus consultores, né? Isso foi me ajudando muito a esclarecer. Aí depois eu já sabia o que é que tinha acontecido, o que estava, na onde era que estava a sangria, e a gente pôde arrumar, e aí, mas já era tarde demais. Então, não quero mais, aí aquilo já tinha desgastado tanto que eu já não queria mais de jeito nenhum. E aí eu acho que falta não, né? Acho que é um pedaço importante que... Todo ano era feito planejamento estratégico, como você me falou anteriormente. Sim. E foi em um desses planejamentos que você falou, não, vai ter que vender porque não vai falir em tanto tempo. Isso. Depois dos estudos, né, não da consultoria, do meu estudo, chegamos a hora, não há mais condições de manter isso daqui, não há o que fazer para que isso aqui... a gente reaveja, né? Isso aqui tem que fechar de fato. E aí a discussão, né, entre nós, né, como casal e sócios, né,
Não, porque isso vai fechar, não, porque tu vai ter que dar, a gente vai ter que arrumar de um jeito. Abrir mão, eu acho que sobretudo, né, você ter o entendimento de que você precisa abrir mão das coisas, né, de que ciclos se fecham, né, e a gente está em constante giro, uma hora a gente está em cima, outra hora está embaixo, daí começa a volta de novo. E aquele momento era o momento que a gente estava embaixo, e aquilo precisava se fechar. Eu não quis mais. E eu tive muitas oportunidades de voltar, né, de novo lá com os nossos fornecedores que começaram lá no primeiro processo, e eu não quis, eu acho que eu peguei tanto, eu não sei a palavra certa de dizer assim, mas a decepção, acho que eu acreditava tanto no negócio, ter dado errado de novo, né, e achando que estava tudo certo. Eu não quis mais, realmente para aquele negócio eu falei, não quero mais. Não, eu cansei e fechei as portas para aquilo. Ao mesmo tempo, eu vi uma nova oportunidade. Peraí. Do mesmo jeito que eu tive problemas com a consultoria financeira, que era para ter vindo me socorrer, que eu precisava de saber o resultado e não que eu precisava de alguém aqui dentro do meu escritório só falando o que eu deveria fazer, o que eu não deveria fazer. Eu acho que, na verdade, não... se tivesse falado o que você deveria fazer, o que você não deveria fazer, e tivesse dado o resultado, seria diferente. Seria diferente, mas ainda bem que ele não conseguiu me dar resposta. Ainda bem, porque foi mais um não que eu tive. E eu falei, desse não eu não vou aceitar, e eu vou descobrir o que é. Então, eu vou atrás do que é. Tanto é que eu fui atrás, descobri, invalidei o projeto, falei, não dá mais. E só que a oportunidade brilhou de novo para mim. Então, eu estou sempre aberta às oportunidades. E aí eu falei, bom, do mesmo jeito que eu estou tendo problemas com uma consultoria, não sei quantas consultorias tem aí no mercado, mas eu não quero que os empreendedores que estão com dificuldades e que vão atrás de uma consultoria fiquem sem respostas. Ou que passe pelo que você passou. Que passe pelo que eu passei, que fique só pagando. Então, com os meus estudos, em 3 fiz pós, fiz mentoria, fiz vários cursos e aí entrei num fluxo total de estudo e falei, agora eu vou consultar. Já tinha perdido a outra empresa, comércio e tal. Falei, o que eu vou fazer? Agora eu vou consultar para empresas. E fui fazer isso, me desenvolvi dentro disso. E comecei a prestar consultorias. Foram, acho que 2 anos. 2 anos consultando, aonde a minha consultoria ela tinha início, meio e fim. Então eu fiz um plano de negócio na onde eu ia passar X tempo com valor fixo. Dentro disso a gente ia trabalhar o que tivesse que trabalhar. Então eu fazia finanças, eu fazia tudo olhar. Não era o fazer exatamente, né? Mas a gente vai levantar finanças, vendas, administrativo, pessoal, RH. Então a gente vai olhar para tudo, olhar a empresa como um todo, né? Para ver o que poderia ser melhorado, otimizado ou qual era a área que deveria ser mexida ali para a gente buscar as respostas, né? Entregar um resultado. Entregar um resultado. Então, eu tenho, dentro desse prazo, desse tempo, eu tive várias empresas, todas as empresas positivadas, nenhuma fechou, pelo contrário. Isso é ótimo, né? Abriram outras empresas, porque conseguiu se enxergar, né, ver o que estava errado, empresas que cresceram muito. Eu acho que teve uma que fechou, até falando agora que fechou, mas nem foi por conta disso, eram outros objetivos e tal. Na verdade, você começou a entregar o resultado que você gostaria que tivesse entregue para você. Exato. E aí como foi? Você parou ela por quê? E aí veio a pandemia. Mas como foi sair do negativo, porque você vendeu uma empresa fragmentada, a outra empresa foi vendida aos pedaços. Nós vendemos aos pedaços. E como foi migrar? Porque assim, você tinha um custo de vida. Mas já no final a gente já não tinha mais o mesmo custo de vida, né? A gente teve que reduzir muita coisa. Como foi essa redução? Porque a gente sabe que quando a gente está no alto, ninguém quer descer, ninguém quer tirar o salto. Não, no início foi bastante difícil fazer toda a redução e uma reeducação. Tipo, não posso mais comprar isso, não posso. Então, assim, foi um processo muito doloroso pessoalmente, porque de novo vem a sua sensação de incapacidade. E ao mesmo tempo, aquela outra sensação, eu já passei por isso, eu dei a volta por cima e eu vou vencer de novo. Então eu sempre tive isso dentro de mim, sempre muito positivo. Nunca ninguém conseguiu quebrar isso. E aí foi aí que eu fui estudar, e aí de novo aberta a oportunidade. Fui empreender novamente com a consultoria. Nesse período
veio a bendita pandemia. As minhas prioridades mudaram um pouco, porque nós já tínhamos 2 filhas, né? A mais nova tem asma, só que é uma asma alérgica. A gente não sabia o que, a gente não queria correr o risco de trazer aquilo para dentro de casa. Então nós praticamente passamos 4 meses trancafiados sem ir nem falar com o vizinho. Então foi bastante tempo que a gente realmente se fechou para o mundo. E nesse período eu fazia os trabalhos das consultorias. Durante algum tempo, as empresas naquele fecha, abre, fecha, fecha e abre. Eu entreguei os resultados financeiros, né, do que eu pude, mas eu também trabalhava com as equipes, né, com a parte de pessoal. Fazíamos treinamento com as equipes, mudávamos as pessoas, olha, você vem para cá, que o seu perfil, parte física, né? a parte física. E aí todo mundo perdeu nesse período. E eu não quis voltar, né? Eu já estava com um caixa um pouco melhor, não era nada, né? Mas já estava com um caixa que dava para sustentar aí alguns meses, né? O período da pandemia, na qual a gente não sabia qual que era, mas estava ali, né? Com os contratos que eu tinha. Então, eu entreguei os meus projetos e falei, nesse momento eu não vou pegar nenhum projeto. Então, eu não peguei nada, preocupada com o que eu ia fazer. Naquele momento, eu me dediquei à casa, à família, fiquei mais dentro do meu mundo, né? E continuei estudando. Aí, me peguei um pouco mais para estudar de novo, né? Aí, acho que eu fiz um MBA, não me lembro exatamente o que fiz, mas peguei esse período dentro disso. Foi quando, né, 4 meses... A gente viajava muito, saía muito. Eu não aguentava mais ficar dentro de casa. Eu realmente estava já estressada, não aguentava mais a vida de dentro de casa, com todos ao mesmo tempo, e você não ter também nem um pouco de privacidade nenhuma, nem um momento seu, né, tudo dividido. Foi quando a gente tinha feito uma viagem para Serra da Canastra, em janeiro, antes da pandemia, e aí me deu uma coisa assim, uma saudade, né, que saudade do mato, tal, não sei o que lá, que vontade, né, já lembrar, né, pra internet, falei, deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui pra trazer, pra gente comer diferente, né, alguma coisa pra gente ver se relembra aí, alguma coisa da canastra e tal. E aí eu fui buscando canastra mesmo, né, e nisso veio uma cesta de café da manhã, da tarde, apareceu nos anúncios e tal, com queijos da fazenda, queijos não sei o que lá, e bolo, e pão, e eu falei, nossa, vai ser um piquenique, né. Em casa. Em casa. Aí pedi essa cesta, né? Quando aquilo chegou, que coisa linda, maravilhosa. Senti o cheiro de novo, é como se eu pudesse. Foi um transporte para as viagens, né? Para as viagens que a gente fazia e pro consumo que a gente tinha lá fora, né? E aqueles queijos e tal. Falei, nossa, fantástico. Falei, bom, isso aqui não pode passar despercebido. A gente não vai sentar na mesa e só comer, né? Vamos fazer uma mesa, né? Vamos montar, né? Aí montei toda uma mesa, toda aquela produção e tal, ficar bem bonito. E aí já, né, veio os insights, né? Peraí, do mesmo jeito que eu estou sentindo fome, do mesmo jeito que eu estou sentindo vontade de sair, que eu estou com saudade do mato, que eu estou saudade, outras pessoas também estão. O que eu posso fazer? Amor, o que você acha ainda a gente trazer uns queijinhos assim lá da canastra, né? Porque tem um monte de gente, né, que deve estar sentindo a mesma coisa que a gente, né? Bora fazer isso, né? E dessa vez ele pensou e acho que você tem razão. A gente pega esses 15 anos aí de e-commerce, põe na mala, ou tira da mala, né? E vamos fazer isso daí. Ele aceitou de prontidão. Antes da gente consumir, a gente já tirou várias fotos. Já o negócio já surgiu ali naquele momento. Falei, não, gente, peraí, a gente vai fazer a mesa, tudo, mas peraí, antes de consumir, vamos tirar as fotos. Tiramos a foto para o site que nós pensamos ali em 2 minutos, né? 5 dias o site estava pronto. 5 dias, né? 5 dias. 5 dias. 4 dias o e-commerce estava pronto. O e-commerce pronto. Eu já tinha falado com os fornecedores, porque a gente tomou café, ótimo, e ali eu já bati, já levei. No dia seguinte já fui atrás dos fornecedores, juntei um com o outro, o produto chegou. E até tem uma frase engraçada, né, que uma das fornecedoras, né? O pedido mínimo é 30 geleias, o pedido mínimo, que é a caixa e tal. Eu falei, bom,
Pelo menos se não vender, a gente come o estoque, né? Então tá tudo certo. A geleia não vai faltar. E ali eu fiz, né, alguns kits, algumas coisas unindo com os queijos, né? Queijos e doces, charcutaria. A gente já veio com uma linha de produto artesanal, um produto bem diferenciado. E bora nessa. A sua ideia era faturar quanto no primeiro mês? Você lembra a previsão? 5 mil? Não, 3 mil? Você queria faturar R$2.500 no primeiro... R$2.500? Pois é. Se eu vendesse R$2.500, você estava feliz? Tava feliz, por quê? Porque era para ficar em casa, né? O que eu imaginava? Vou vender ali um pouquinho tal e... Qual foi seu faturamento no primeiro mês? Não me recorda, 10? 12.500. 12 mil, então, pois é. Só foi 10 mil a mais, né? E Então, depois de um ano, você recorda qual foi o alguns faturamento? zeros a mais. Alguns zeros a mais. E hoje, se você fosse olhar para trás e falar assim, você imaginava que o negócio ia tomar essa proporção ou que você iria continuar empreendendo depois de tantos tombos, depois de porque é muito doloroso. A gente fala isso, mas só quem passou na pele. É, porque na verdade assim, a gente não só pegou os tombos da falência, eu acho que esse é o total, mas assim existiram crises. Né, crise de 2000, crise de 2008, foram várias crises aí que tiveram e o mercado ele é altamente afetado. É lá nos Estados Unidos, mas a gente foi altamente afetada, porque a gente trabalhava com os produtos que eram importados e aí aquilo aumentou demais e aí você para comprar recursos, então assim... As estratégias são tudo é muito difícil de você conseguir trabalhar, repassar aquilo. A ponta que sofre é o usuário. Então, toda essa interpretação de mercado, né, é muito difícil. E eu acho que é só a experiência mesmo que vai dizer. Acho que ninguém sai de nenhuma escola, nenhuma faculdade sabendo. Não sai. Não sai, isso é fato. Não sai de nenhum cursinho de Sebrae, Senac ou internet ou qualquer coisa. Dão muita base, sim, dão muita base. Mas a única coisa que vai fazer você aprender realmente é vivendo. E é subindo e caindo. É o entender do que você deve fazer quando você cair. Agora, não é igual para todo mundo. Em uns dói mais do que em outros, né? Ou não é que dói mais de uns do que em outros, mas é o modo como ele consegue trabalhar o seu interior para aceitar ou não. Então, acho que esse é o ponto fundamental. Eu acho que o eu interior é o que fala mais. E aí, quando você olha isso, fala, poxa, não imaginava que ia ser assim. Hoje, como que você enxerga o empreendedorismo? Falando que você construiu um e-commerce, uma marca de sucesso. Sim. E dessa marca de sucesso tem outros negócios que vieram ramificados. Até uma brincadeira que eu faço e faço com você, porque é muito parecido com um empreendedor que foi montando todos os outros negócios em torno do negócio principal para abastecer o negócio principal. A gente pode falar que é quase uma franquia, né? No método, seria, né? Não seria uma franquia, mas você mas no método, negócios buscando... a partir para abastecer o principal. Sim. Então, eu iniciei com a venda dos queijos. Esse pensamento para a galera que está ouvindo, como que é esse pensamento? Como é que você deve pensar? Por exemplo, quando você montou a panificadora, por que você montou uma panificadora artesanal? Sim, o primeiro ponto, né? Eu entrei com queijo, o objetivo era vender queijos e doces. Os clientes começaram a procurar cestas de café da manhã, queriam queijos, queriam trabalhar os queijos especiais e tal. Eu não entendia nada de cestas de café da manhã, mas tinha minha irmã que tinha uma floricultura e trabalhava com cestas. Então eu liguei para ela via internet, nós fizemos um vídeo e eu falei, olha, eu tenho essa procura daqui, assim, assim, assado, o que eu vou fazer e tal. Comprei os itens pela internet, vim, trouxe e juntei com os queijos, produtos que eu tinha. Ela me validou a cesta, falei, tá bom, ótimo, mandamos pro cliente. O cliente falou, lindo, maravilhoso, saboroso, tá? Falei, ótimo, é isso. Liga outro no dia seguinte, quero cesta, trabalho com cesta, faço cestas. Bom, foi aquela para foto, dali a gente tirou outras fotos e foi criando outras coisas e tal. Enfim, virei uma empreendedora dentro de cestas de café da manhã. Eu acho que é fundamental destacar um ponto, escutar o cliente. Porque se você não tivesse escutado o cliente, que o cliente estava pedindo, seja por meio de pesquisa, seja por meio de ligação, não importa, escutar o cliente. Se você não tivesse escutado o cliente, talvez seu e-commerce seria só de queijos e doces. E não se tornaria uma marca conhecida. Exatamente. Então eu criei, e eu
recriei o negócio, né? Porque eu sempre, em todos os lugares, e isso até hoje, vamos para a cidade tal, qual é a referência dessa cidade? Qual é o melhor, sei lá, cidade aqui, o que ela mais vende é gelato. Qual é o melhor gelato dessa cidade? Vou dar um exemplo, né? E eu sempre busquei isso, né? Sempre ir para o melhor. Então, dentro da minha composição, nunca entrou coisas de supermercado, bolachinhas, biscoitinhos que fossem produto diferenciado. Que fossem do supermercado ou que todos tivessem acesso. É porque realmente eu trouxe a experiência interior de que toda vez que eu vou viajar eu trago uma lembrancinha para alguém. Então essa lembrancinha tem que representar aquele local. Então não é só uma coisa, lembrei de você, né? Não é só o imã de geladeira, lembrei de você, mas sim trazer uma referência. A gente foi para Canastra, eu trouxe queijo para todo mundo. Então, e assim, era uma mala, tem até um vídeo que a gente mostra, uma mala que só tinha queijo. Né? Então, é trazer aquela experiência para a pessoa. Então, a partir disso, as cestas foram montadas. Né? Então, a partir da minha experiência, de que o que eu trouxe, que o outro gostou, e aí é feita essa montagem das cestas em cima disso. Né? E aí, dentro disso, o nosso consumo de pães começou a aumentar, e a padaria que me fornecia começou a não conseguir mais me atender. Por mais que eu tivesse um pedido, eu tinha um pedido recorrente, eu tinha um pedido fixo, né? Vira e mexe, eu pedia 5 a mais, ela para atender. 10 a mais, ela já começava, olha, hoje eu tenho, mas você precisa me avisar antes, tal. Eu falei, bom, enfim, mas é que acontece a venda na hora, a gente não sabe, né? Então, às vezes eu não conseguia entregar naquele horário, marcava para de tarde, enfim, a gente foi trabalhando assim. Tem hora que começou a apertar muito. Eu falei, não, meu fluxo está aumentando, você está vindo aqui 2 vezes por dia, né? Então, eu vou ter que dar um jeito. E aí, interessante, né? Eu estava em casa, maio, né? A empresa foi aberta em maio de 21. Dezembro explode, né? Com as cestas de Natal, né? Um volume muito grande, que eu não tinha nem noção. O corredor da minha casa ficou tomado de caixas. E aí eu falei, bom, agora não dá mais para ficar aqui. Se isso aqui foi assim em dezembro, como que vai ser as demais datas? A gente vai trabalhar dentro disso. E aí, em janeiro, aluguei uma casa, que é a casa que a gente está até hoje. E fomos para lá. E aí eu olhava para aquilo, a gente não entrou com nada basicamente, né? Não tinha nada. E só que eu olhava para aquele salão enorme vazio, eu falei, meu Deus do céu, como que eu vou pagar isso daqui? Eu assinei um contrato, mas eu sou louco. Aí tinha uma pessoa que estava comigo, me ajudava, ela falou assim, não, a gente vai conseguir. A gente não tá aqui à toa, a gente vai conseguir. Eu falei, tá bom, vou acreditar em você. E eu fiquei com aquilo, né? Eu vou conseguir. E de novo, né, outra guinada. A partir dali foi o volume só aumentando e aí foi onde a padaria que me atendia não conseguia mais me atender. Eu falei, bom, eu vou ter que arrumar alguém para fazer pão pra gente, porque eu não posso ficar na dependência. Aí dei uma pesquisadinha, foi uma pesquisadinha, bem pesquisadinha mesmo. Arrumei um padeiro, falei, vem pra dentro. Dá pra trabalhar? Dá. Ó, eu tenho esse fluxo assim, dá pra fazer? Dá. Então, beleza. Comprei todos os equipamentos, montei a padaria e começamos a trabalhar, né, com... Investimento de quanto tempo da sua compra de pães? Eu acho que não deu um ano mais ou menos. Um ano. Você investiu 1 ano e 1 mês para você mesma confeccionar, basicamente. Basicamente isso. Foi mais ou menos esse tempo. Dali, né, a gente criou uma nova marca, né? Começamos com um novo produto. Por quê? Existem mercados, né? A gente hoje atende hotelaria, cafeteria. Então, basicamente, você montou uma panificação artesanal, não que o principal cliente era o seu próprio negócio. Ele continua sendo, né? Meu principal cliente é o seu próprio negócio, mas que negócio. Atende vários outros negócios. E atende de outros negócios, porque nessa sobra que a gente tem de tempo, né? Ela vai para outros locais. E aí surgiu esse negócio. O que você montou depois disso? Depois disso, tínhamos uns bolinhos que também iam nas caixas, né? E no início a gente fazia pão de queijo, né? Começou também não dar mais para fazer isso, o volume começou a ser muito grande. E aí a gente abriu para uma confeitaria. Essa confeitaria também visada para o consumo interno. Então você montou uma segunda empresa, na verdade uma terceira empresa, para atender o seu volume ainda, você como principal cliente. Isso, continuando com o meu principal, eu sendo o meu principal cliente. E aí com a demanda, né, sobrando
tempo, né? A gente tendo aí mais tempo, a gente viabilizou que poderia trabalhar com mais alguma coisa. Abrir para o mercado. Abrir para o mercado, né? E aí uma nova oportunidade surgiu de atendermos um café. Entramos com a padaria, dessa padaria, né? Ela hoje é uma padaria e café. Mas isso é o quê? Físico ou virtual? Porque Isso é físico. Todos esses negócios são virtuais. Todos pelo que eu esses sei, né? negócios são virtuais. Isso, todas virtuais. E aí essa foi uma loja física. Nós até tentamos ter uma loja física lá no próprio ponto, mas como foi dentro ainda do processo da pandemia, abria e fechava, e a gente acabou fechando de vez. Não deu tempo para esse negócio virar. E aí, recentemente, né, no início do ano, veio essa proposta para a gente trabalhar num local físico. Assumimos uma administração que já era de um café e nós assumimos essa administração pontuando com os nossos produtos da padaria e da confeitaria. A gente trabalha lá com produtos próprios. Encontrou outro meio de distribuição da sua própria produção. Isso, exatamente. O escoar, né, a produção, a gente colocou isso no ponto físico. A partir daí, também montamos uma casa para locação. O que é uma casa para locação? Temos uma casa no Airbnb. Era para ser uma casa... Simples? Simples, né? E eu transformei ela numa casa de locação. Não o suficiente, ainda estou terminando, mas... Obras que nunca acabam. Vem vindo aí uma yurt também, que é um novo modelo para locação, voltado para o glamping, que seria um acampamento... Chique, vamos dizer assim. E agora, recentemente, dentro do café, do espaço do café, criamos um outro negócio, um spa de massagens, o PodBuzz. Um estúdio de podcast para gravação. Um estúdio. Temos também uma sala para psicologia. O local também oferece cursos de arte, espaço para reunião. É um espaço colaborativo. É um espaço colaborativo. Uma conexão entre vários negócios. Tem um ponto que eu quero perguntar, que você não falou na conversa, mas que eu acho que é legal para quem está escutando, e é legal mostrar a tomada de decisão. Eu sei que nesse meio tempo entre padaria, confeitaria, a parte de cestaria que você já faz, que já é consolidada, você teve uma floricultura. Sim. Por que você fechou? Porque não dava dinheiro. Como assim? Floricultura todo mundo fala que é extremamente lucrativo. Você paga R$1 na flor, vende a flor a 5. Como que é isso? Então, comigo não aconteceu isso. A floricultura, a gente, dentro dos negócios, ela veio entre a confeitaria e a floricultura, abastecendo as cestas. Para você manter uma pessoa, você precisa ter um volume de trabalho. Para que a gente entrasse com a parte mais especialista aí da parte da floricultura, eu não gosto de trabalhar com o mesmo do mesmo. Você tem um gosto específico. Eu tenho um gosto mais, né, não gosto das mesmas coisas. E aí eu quis trazer isso. Então, a gente vem com um profissional com um gabarito maior e o investimento estava muito maior para a venda, né? Logo que foi identificado isso, foi uma coisa rápida, em torno de 6 meses aí de tentativa, não deu, a gente não vai continuar investindo. Aí a gente cortou, né? Eu acho que isso é muito importante frisar, porque assim, tá investindo, tá tudo correto, você tem e não tá dando, é hora de repensar. É hora de repensar. Muitas vezes é hora de sair. Hora de sair. Você tem que saber isso, né? E não ficar tentando. Né? Primeira coisa, números. Né? Os números não mentem. A gente aplica hoje dentro da empresa um relatório mensal e a gente faz a conta de um demonstrativo de resultado. Dentro desse demonstrativo de resultado, a gente consegue analisar tudinho, né? Que eu costumo dizer que realmente é um raio-x da empresa. E ali a gente pontua, área a área, ponto a ponto, quem está dando lucro e quem não está dando lucro. E essa área era uma área que não estava dando lucro. Então a gente cortou, né? Mas então acho que esse é o mais importante é olhar o financeiro nesse fim. Olhar no final o financeiro. das contas vai ser o financeiro, porque ninguém investe para ter prejuízo. Não. Você sabe que você pode ter prejuízo ou que você pode dar um tempo, porque até para amadurecer as coisas ela precisa de um tempo, né? Então você dar esse tempo, né? Mas você colocar esse começo e esse fim. Quando que vai ser isso? Tem que ter uma data, né? Mas e não ficar protelando e levando isso muito adiante.
Legal. Bom, primeiramente foi um prazerzaço falar com você, conhecer não, né? Eu conheço a história. Você não conhece tudo, mas né? Compartilhar um pouco da história, a história é bem maior, compartilhar um pouco dessa história com quem está ouvindo a gente. Eu queria que você deixasse na parte de gestão, empreendedorismo, marketing, o que você acredita que é essencial para quem está iniciando o empreendimento, para quem está buscando aí ter sucesso empreendendo. Ou seja, hoje a gente não pode nem falar que é só empreendedor. Você já é uma empresária, você administra vários negócios, mas você começou empreendendo. Sim. Se você pudesse deixar um passo a passo, um guia, uma mensagem para quem está escutando e está empreendendo e está com dificuldade ou está pensando em empreender, o que você falaria para uma pessoa que está começando ou com uma pessoa que está em dificuldade nas partes de gestão, empreendedorismo e marketing que você também conhece? Eu acho que eu posso tirar da minha experiência o não desistir. Primeiro, acreditar em mim. Eu sempre acreditei muito em mim. O não desistir é uma coisa, né, que é muito forte para mim. O se reinventar. São palavras assim que também ecoam e estão sempre, né, ali dentro. O desapegar, né, também é entender que há momentos você muitas vezes tem que desapegar, né, e não está dando errado, desapega. Sobretudo, né, planejar sim, seguir à risca, não, a gente tem que analisar, né, eu acho que analisar é a palavra forte para isso. E fazer com o coração. Acho que né, a gente fazer o que gosta realmente, né, fazer com vontade, acreditando, é o que de fato que te motiva, né, que te faz levantar todos os dias com vontade, né? Acho que isso é muito importante. Acho que a gente pode falar de muita coisa, né? Mas acho que essas são as palavras resumidamente do que a gente falou aqui e basicamente do que eu sou, do que eu sinto para o meu negócio. Todas as pessoas que estão envolvidas, elas sentem isso, né? Porque a gente vive isso. Eu estou nesse momento, a empresária. Mas eu acho que tem um ponto, só para a gente finalizar, acho que tem um ponto interessante. Nem sempre a gente faz o que a gente gosta, às vezes a gente faz o que é necessário. Às vezes sim. Porque a sua história é de sucesso em vários negócios diferentes, Sim. Negócios que você gostou, negócios que você não gostou, mas que mesmo assim tiveram sucesso. O não gostar, não necessariamente do negócio em si, mas eu gostava da parte da administração, de estar com as pessoas, de gerir pessoas. Sempre as empresas tiveram um número, né, maiores de pessoas. Sim, mas às vezes... Então, esse contato, né, o trabalhar a equipe, isso sempre me aproximou muito. Mas eu acho que o que eu quis dizer é que nem sempre a gente está fazendo o que a gente gosta, e nem sempre a gente tem que fazer o que a gente gosta para ter sucesso. Para ter sucesso, exatamente. Nem sempre. Mas você tem que se identificar, né? E tem que fazer bem feito. Se identificar e fazer bem feito, né? Fazer o melhor, sempre procurar dar o melhor de si. O sucesso é uma consequência. Isso aí. Muito obrigado por ser minha primeira entrevistada. Muito obrigada. Eu tenho muito orgulho do que você criou, do que você cria, da maneira que você pensa e principalmente das suas loucuras. Não diria orgulho, mas eu diria assim, às vezes os devaneios. Os devaneios. Às vezes chega assim, às vezes eu brinco. Ela chega com uma bomba, com o pavio aceso, joga na minha mão e fala, se vira. Eu falo, gente, eu preciso de paz. Mas vai dar certo. Vai dar certo. Sempre dá certo. Obrigado. Muito sucesso em todos os nossos negócios. Nossa. E faltou um, né? Qual? Eu também sou sócia sua na agência. Sim. Acabou. Não, também é sócia numa agência de marketing, né? Você esqueceu disso, né? Eu nem enumerei, porque eu não falei da agência. Eu não enumerei os negócios. Mas eu não esqueci. Não enumerei os negócios porque eu já faço questão de não contar mais. Não conta. A gente só segue. Muito obrigado. Muito sucesso para nós. Para nós. Muito obrigada.